Então, qual é a ideia? Nós estamos aqui para tentar fazer uma semi-live aí, falando sobre séries e assuntos correlatos, né? E eu pensei em começar a chamar gente que entende das coisas para a gente poder bater um papo sobre assuntos correlacionados. Então, você foi a minha primeira opção, porque, obviamente, é o cara que eu conheço aí que mais está ligado em séries, vídeos e, mais do que tudo, filmes. Né? Mais filmes até mesmo do que séries, pelo que eu sei. Então, é o seguinte, para o primeiro tema, antes de tudo, se apresentar, né? Você pode se apresentar. Eu conheci você lá do curso do cinema e daí para frente a gente veio andando com uma amizade grande. Diga quem você é e o que você faz. Vamos lá, me chamo Marcos, eu tenho 42 anos, eu sou médico. Como o Luiz falou, a gente conheceu no curso de cinema aqui em Curitiba. De lá para cá a gente tem amigo e tem compartilhado essa paixão aí por esse mundo de filmes, de séries de TV, coisas que a gente curte bastante. Eu, desde muito pequeno, sempre gostei muito de filmes, de séries de televisão, um negócio que me capta a atenção, me envolve, é uma coisa que eu gosto de investir, tanto intelectual quanto emocionalmente. E esse boom que teve com as séries de TV, com os programas de televisão, com o streaming, com a internet, para mim, assim, é a melhor coisa que podia ter acontecido. Eu posso dedicar bastante tempo a esse tipo de atividade, séries diferentes, comédia, suspense, aventura, filmes dos mais variados possíveis. A gente também teve um salto muito grande de qualidade, né, nos últimos anos em relação ao cinema, salas de cinema, tipo de formatos oferecidos. Então, assim, é uma parte muito importante da minha vida, né? Tenho minha profissão, tenho minha medicina, tenho minha família, mas o meu lazer maior justamente é investir nas séries de televisão e nos filmes de maneira geral. Então, é uma paixão que a gente compartilha. Tá, Marcos, para começar, eu vou fazer uma perguntinha aí. Qual é o teu filme favorito e qual a tua série favorita? Pergunta bem difícil, mas vamos lá. Filme favorito é fácil. Meu filme favorito disparado é De Volta para o Futuro. Aliás, a trilogia como um todo é um negócio que eu acho absolutamente fantástico, porque mexeu muito com a minha imaginação quando eu era garoto, lá em 85, 86, quando eu vi o filme original. Essa ideia de onde eu estaria 30 anos no futuro, ou de como era a vida dos meus pais 30 anos antes do meu nascimento. Então foi um filme assim que mexeu muito com a minha cabeça, até tal ponto, né, de ficar tentando adivinhar onde eu estaria. E no dia que eu cheguei, aos 30 anos depois, está em um lugar completamente diferente do que eu imaginava, né? Então foi meu filme favorito disparado, a trilogia como um todo, mas se eu pegar um dos 3 filmes, definitivamente é o primeiro. E onde você imaginou que estaria? Cara, eu sou filho de militar, né? Então eu achei que ia estar na Marinha, provavelmente no Rio de Janeiro. Pensei que ia estar servindo na Marinha no Rio de Janeiro. E eu, no dia dos 30 anos ali, da ida do Martin McFly para 2015, eu estava fazendo perícia médica em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Assim, bem distante do Rio de Janeiro, inclusive distante de casa. E foi legal porque eu estava indo embora de Passo Fundo naquele dia. Então, eu botei uma camisa do De Volta para o Futuro que eu tinha, peguei o avião, vim para Curitiba e cheguei em casa e assisti De Volta para o Futuro 2 com a Giovana, com a minha filha. Né? Pra gente, olha, estamos nesse dia que o Marty McFly e o Dr. Brown chegam no futuro e tal. Então, esse filme, para mim, é a única coisa que eu não tenho nenhuma dúvida em relação ao filme, é o De Volta para o Futuro. Quanto à série, depende muito do estilo. Tem 3 séries que eu gosto muito. Primeira, Friends, até pelo aspecto emocional, assim, é uma memória afetiva, né? Uma época que eu também era jovem, né? Então assistia Friends, se identificava com os personagens e tudo mais. Aquela coisa de querer ter a vida com os amigos, de sair de casa e viver a vida com seus colegas, por mais que tivesse dificuldades e tal. É uma coisa que eu gostava bastante. Breaking Bad, que eu acho que não tem que falar de Breaking Bad, é extraordinário. Né? E eu gosto muito de Twin Peaks, que é uma série do David Lynch, dos anos 90, que teve uma sequência agora em 2017, que é louca inteira, é bizarra, tem um estilo meio novelão, assim e tal. Mas eu assisti, ela é uma série que me marcou muito porque ela passou na Globo nos anos 90. E eu assisti, eu era o único que assistia na minha turma de escola, porque passava depois do Fantástico, tipo 10 e pouco da noite. E é um seriado sobre pistas, sobre assassinato, quem matou Laura Palmer e tal. E eu não tinha ninguém para conversar. É uma série meio louca, tinha umas visões meio loucas. Eu não sabia nem se eu estava entendendo o que estava acontecendo, não tinha ninguém para conversar. Então eu tinha aquela coisa naquela minha cabeça de decifrar o enigma, decifrar o mistério, e não tinha ninguém que compartilhar. Então foi uma série que me marcou bastante do ponto de vista do meu crescimento, né, até virar adulto. Aí depois, em 2016, 2015, eles lançaram um box. Eu comprei esse box em Blu-ray.
e reassistir a série. Agora, adulto, ficou mais fácil de compreender as coisas. Mas entre as três, se tivesse escolher uma só, seria Friends. Esse negócio da quem matou Laura Palmer, se eu não me engano, até a Globo, naquela época, também surfou na onda com quem matou Odette Roitman, né? Mais ou menos, eu acho Exatamente. que na mesma época eles tentaram criar esse mistério. Que eu acho que o Odette Roitman, se eu não tô errado, cara, foi em 85, 86. E Twin Peaks, eu acho que foi por volta de 90, 91. Eu acho que tem um hiato aí. Mas é que eu acho, não tenho certeza. Tem que ver quando é que acho que vale tudo. Foi Twin Peaks que pegou a onda da Globo? Não, eu acho que na verdade, assim, essa onda da Globo, elas já pegaram daqueles negócios de programa de assassinato, né? Que tinha bastante nos Estados Unidos. Então é um episódio fechado, que tinha um crime, e você tinha que descobrir que era o assassino naquele episódio fechado. Então, isso era muito frequente nos Estados Unidos nos anos 80. Tanto que até eu lembro que quando lançaram Twin Peaks, eles lançaram primeiro como um filme fechado, que não revelava assassino no final, porque a ideia era transformar a sequência em série. E muita gente duvidou que faria sucesso, porque o pessoal estava acostumado com aquela coisa de apresenta o assassinato, a investigação e dá o quem matou, revela o assassino. E o filme não faria isso. Então eles achavam que muita gente ia descer o porrete em Twin Peaks por causa disso. Mas não é nenhuma questão de surfar, não. Isso era uma coisa que era muito frequente naquela época, assim, essa coisa isso de que você mistério. Isso que você falou agora até é bem interessante, até para o tópico que eu pretendia fazer. Eu não assisti Twin Peaks, ou melhor, eu assisti quando eu tinha muito poucos anos de idade. Na mesma época. Eu me lembro que tinha Sarah Palmer, eu me lembro que tinha lá árvores e floresta no negócio, uma cabana. E você disse que ele foi feito como continuação, então, do filme, ou eles só iniciaram tudo de novo? Não, eles fizeram o filme com dois formatos, né? Um formato para os Estados Unidos, que ficou sendo um filme que não revelava o assassino, ele acabava numa cena de uma pessoa encontrando um medalhão na floresta, e uma versão para a Europa. Nessa versão europeia, eles revelam o assassino no final. E aí o que acontece? Só que é uma revelação meio patética, meio boba. Esse box que eu tenho, inclusive, tem as duas versões do filme piloto, digamos assim. Mas nos Estados Unidos, a série foi uma continuação do filme. Então acabou o filme fez um enorme sucesso, ficou todo mundo intrigado com o mistério da Laura Palmer, e aí eles seguiram a série com a série de DVD com formato de 40 minutos cada episódio, normalzinho até por 2 temporadas, se não estou enganado. Boa. Isso aí faz parte até, vai ser ótimo, porque faz parte do exercício que eu tinha pretendido fazer aqui mais para o final. Ótimo. Então tá, diga uma coisa. Você prefere filme ou série? Assim, sem ficar muito analisando os detalhes. A gente vai entrar nas vantagens e desvantagens. Mas assim, se tiver de solapado, assim. Série ou filme? Série. Série? Tá. Série. Então, me diga uma coisa. Por que você prefere série? Qual que são as vantagens que uma série tem, do teu ponto de vista, com relação aos filmes? Eu acho que a grande vantagem da série tem duas vantagens interessantes, eu acho, cara. A primeira refere-se à questão de que ela consegue perdurar por mais tempo, no sentido de te motivar a segui-la, a acompanhá-la durante um período mais longo. O filme é uma experiência pontual, né? Eu vou ao cinema, assisto, me envolvi naquela experiência e ponto final a princípio. A série, ela vai te levando durante anos a fio, né? Uma série, por exemplo, lá como Friends, por 10 anos, uma série como Game of Thrones por 8 anos. Então, eu acho que, primeiro, ela consegue perdurar no teu imaginário durante um período mais longo de tempo, porque ela te envolve durante um período mais longo de tempo. E, segundo, a série consegue ser mais profunda, porque, obviamente, ela tem muito mais tempo, né? Dentro dos personagens, dos dramas dos personagens, da história, do desenvolvimento, uma coisa que o filme, por tempo, ele tem uma limitação maior, né? Então, se, por exemplo, eu pego um seriado como Friends, se Friends fosse um filme, dificilmente eu ia me importar com os personagens, por melhor que fosse o filme, do que como eu me importei pela série. Porque na série eu não só acompanhei os personagens por 10 anos, mas vi o amadurecimento deles, a mudança física deles, né, que acompanha a minha própria mudança física pessoal, de maturidade pessoal também. Então eu acho que a série consegue te envolver um pouco mais fundo nesse sentido, porque ela perdura com você por mais tempo. É muito difícil que você veja o mesmo filme mais do que 4, 5 vezes. A série não, a série você está lá todo ano por 10 episódios, por 20 episódios, né, e às vezes por década inteira. Então eu acho que ela envolve mais. Pessoas normais não veem filme mais que 4 vezes, né? Exatamente. Eu não posso nem falar nada, porque filme que eu já vi quase 15 vezes. Volta para o Futuro é um deles. Mas se você pensar do ponto de vista médio, assim, do pessoal que assiste, né, o afegão médio, como diz o cara, o pessoal vê uma vez, vê duas, né? E a série é uma coisa que perdura por mais tempo e ela tem a possibilidade de ser mais profunda nos aspectos da trama, dos personagens, do que um filme poderia, por questão de tempo dela. Esse é um comentário que eu vejo muito do pessoal que não gosta de série.
Pô, mas uma série, eu não tenho tempo para assistir série, porque imagina, meu Deus, tem 5 temporadas, isso não vai terminar nunca. Essa justamente é uma reclamação do pessoal que diz não ter tempo de assistir séries, né? Uhum. E na verdade, assim, a série, eu, pelo menos do meu ponto de vista, eu vejo que a gente consegue encaixar ela facilmente no dia a dia. As séries, Sim. hoje em dia, a gente tem essas séries de 21 minutos a 25, tem aquelas de 41 a 50 minutos. Pô, o que é 20 minutos? Você deita ali, liga a TV, assiste 20 minutinhos, acabou. Né? É bem isso. E realmente é uma vantagem que você falou, essa questão de desenvolver os personagens, né? Você se apega mais aos personagens. No filme, você tem que ser muito bom para conseguir fazer as pessoas se vincularem, se identificarem com o personagem assim, de uma maneira rápida, né? Eu até acho que essa coisa da franquia é uma coisa de meio de levar esse aspecto da série para o cinema. Né? Você pega os filmes da Marvel, por exemplo, você tem 20 filmes. Né? Você chega no 16º filme, você já tem uma relação emocional com os personagens. Né? Você já conhece o Tony Stark, já conhece o Capitão América e tal. Mas eu acho que essa coisa da franquia, ela traz um pouco desse aspecto que a série consegue trazer, que é o investimento emocional, é aquela capacidade de você investir naqueles personagens a partir do momento que você os conhece. Mas como a série ela tem muito mais tempo de desenvolvimento e ela torna-se uma coisa quase de rotina, né? Você vê toda semana ou você maratona, ela te prende com mais facilidade. Então, essa é uma outra vantagem que eu vejo em seriado. E eu, como gosto de me envolver com personagem, a coisa que eu mais gosto em qualquer processo é o personagem. Seja filme, seja série. Eu gostar dos personagens, mais do que a história, às vezes. E a série me proporciona isso melhor. Assim. Eu vejo até essa questão da Netflix apresentar séries como tudo de uma vez só, que acaba fazendo a maratona, me dá uma agonia, porque daí eu vou ficar mais de um ano esperando vir a próxima temporada. Até aquele gancho que fica, puta que pariu, cara, mais um ano. Mas esse é o grande trunfo da série, entendeu? Ela vai te deixar um ano inteiro com aquele negócio na cabeça, querendo descobrir o que diabos vai acontecer na sequência, e você fica lá confabulando por um ano, às vezes, esperando. Tá? Então é uma coisa que ela consegue envolver que é muito interessante. Eu prefiro as séries que eles fazem esse pinga-pinga de episódio, entendeu? Tipo, nem Better Call Saul, cara, bota um episódio por semana. Ele te obriga a seguir aquilo com doses homeopáticas, entendeu? Você consegue ter um ritmo. Porque realmente, quando joga tudo, é aquela angústia, né? Você fica vendo vamos ver mais um, mais dois, mais três. Quando você vê, já tá vendo série há quase 8 horas, entendeu? Então isso acontece. Eu acabei de fazer agora com Umbrella Academy. Já estou no penúltimo episódio, foi lançado ontem. Estamos para terminar a segunda temporada. Quantos episódios tem, Umbrella Academy? São 10, eu acho. Eu assisti ontem. 8 de ontem para hoje. Caraca. Eu parei para poder vir aqui um pouquinho. É a rotina, essa eu conheço. Mas tem essa diferença, né? Você quando assiste tudo de uma vez só na Netflix, que eles lançam todos, você fica com aquela angústia, na verdade, é mais uma tristeza, né? Porque, poxa, agora vai demorar para vir. Enquanto que essas que você falou do pinga-pinga, ela permite você digerir um pouco melhor o episódio, fazer todas as suas teorias de conspiração sobre o que pode acontecer, o que pode acontecer, mas, por outro lado, dá essa angústia de, puta merda, ainda falta 6 dias. Falta 5 dias, falta 4 dias. Eu estou nessa aí agora acompanhando o Agents of S.H.I.E.L.D., está na última temporada, ela está fantástica a última temporada. Eles estão fazendo cada episódio num salto temporal. Então, um episódio dos anos 50, nos outros anos 60, nos outros anos 80, e cheio de referências de filmes e cheio de referências da época. Tá fantástica, assim. A série, essa Agents of S.H.I.E.L.D. teve muitos altos e baixos, teve uma parte boa alta lá no começo, umas 2 temporadas, ficou meio chatinha aí da terceira, quarta, quinta subiu um pouco, a sexta foi para o espaço, 7ª e 8ª agora, que vai ser a última, infelizmente, ela está no auge, assim, tá muito boa de assistir, muito legal de assistir. E que mais queria te conversar? Que você prefere, você está falando de expectativa de acompanhar semana a semana, então eu acredito que você prefere essas séries como um arco, né? Porque as pessoas, as pessoas às vezes nem não se ligam, ou se ligam, mas sem perceber conscientemente os 3 tipos de série que tem, né? Nós temos aquelas séries episódicas, que é um CSI da vida, seriados que você tem uma historinha, um assassino, acontece o plot, eles resolvem o plot até o fim do episódio, né? E aí, próximo episódio, é óbvio que tem relação, porque são os mesmos personagens, mas a história em si, ela vai andando um capítulo por vez, com começo, meio e fim. Temos aquelas séries tipo 24 horas, que ela tem arcos por temporada, né? Então você tem a primeira temporada de 24 horas,
do atentado, na verdade, ele acaba sendo dividido em duas histórias, porque quando ele resolve uma lá no meio, acaba dando uma merda maior derivada. Então, eles fazem, assim, 2 arcos grandes dentro de uma mesma temporada, mas que tem ligação. E a próxima temporada vai ser algo completamente diferente, óbvio, os mesmos personagens, um pouquinho de evolução, mas a história com começo, meio e fim. Você pode pegar e assistir uma terceira temporada de 24 horas, que você vai entender perfeitamente a história e desde o começo. E tem essas séries que eu gosto mais, mas é as que tem maior risco pra gente, que são aquelas séries do arco da primeira à 6ª temporada. É uma série que nem Game of Thrones, que você só vai saber quem vai ficar no trono lá no final da 6ª temporada. Você vai ver lá o Lost também, que você pega lá no comecinho, a história dos personagens vai se desenvolvendo, até claro, tem um ganchinho no final de cada temporada, mas a história principal em si, você tem que pegar lá do começo. Se pegar lá na segunda, terceira temporada, você está perdido. E eu vejo muita gente que às vezes pega, eu assisti uns 2, 3 episódios de Lost, mas não gostei. Mas, tipo, assistiu um episódio da terceira temporada, um da quarta, um daqui, não, o cara não vai entender nada da história. Às vezes, pegando do começo, você segue, né? E lá no final tem uma grande resposta. E essas aí é que eu acho a melhor, só que também é mais arriscada, porque acontece muito de você ter um arco gigante e chega lá na terceira, quarta temporada e cancela. Tem que correr ali em 2, 3 episódios para finalizar, ou pior ainda, quando cancelam, depois que já encerrou a última temporada e cancelam, você fica sem saber a resposta. Daí é pior ainda. Não, é terrível. Twin Peaks sofreu isso bem ou mal, né? Quando acabou a segunda temporada, a série acabou por baixa audiência na época, na segunda temporada. Ela termina com um dos ganchos que a gente considera talvez o maior gancho, um dos maiores ganchos da história da TV americana, e ficou por isso mesmo, até 2017. Então, assim, às vezes tem esse problema, você não consegue desenvolver toda a história, problemas que a série acaba antes. Então, isso realmente é o mais arriscado. Precisa ter um balanço muito bem feito ao longo dos anos para que a série não sofra e não acabe caindo pelo caminho. E você acha que a série perde muito para o cinema por estar em casa, na televisão e não numa tela? Então, esse é o grande ponto, cara. Embora eu prefira a série, por que eu amo tanto cinema? A experiência do cinema é inigualável. Na minha opinião, é inigualável. Por exemplo, aqui em casa é tipo um ritual. Eu vou com a minha filha, a gente gosta muito daquelas sessões de pré-estreia, meia-noite. A gente sai daqui, vai pro shopping, chega mais cedo, janta lá, conversa sobre o filme, aí vai pro cinema, vai pra fila, compra pipoca, compra guaraná, compra coca, compra isso, compra aquilo, fica na fila, aquela ansiedade de que vai e entrar. Lá você vai R$1.000, né? Mas você vai R$1.000. Você compra aqueles copos especial, aqueles baldes que você não vai usar pra nada, mas você compra, é mais uma grana ali. Né? Aí você vai para a sala de cinema, tem toda aquela atmosfera, todo o pessoal entrando, gente que você não conhece, vem em grupo, aquela coisa da reação em conjunto, você vê todo mundo aplaude, ou chora, ou grita. Eu acho essa experiência absolutamente inigualável. Acho que a coisa mais legal do cinema, ainda hoje, é a experiência. Sabe? Óbvio que os quesitos técnicos também são extremamente importantes. A gente vê um filme no IMAX, por exemplo, é outro patamar de filme, de áudio, de vídeo. Mas a experiência coletiva como grupo, cara, para mim, desde a individual, minha com a minha filha, com a minha esposa e a minha filha, quando a gente vai em família assistir um filme, todo esse ritual de ir até lá, até o cinema, comprar pipoca e ficar falando sobre o filme, tirar foto com o pôster e tirar foto com os cosplay que às vezes aparece lá e não sei o quê, até se sentar lá com aquele pessoal que eu não conheço, mas que a gente naquele momento está compartilhando aquela experiência. Isso para mim é ser igual, é absolutamente ser igual. Mas o que eu mais gosto de fazer na vida é isso. E esse grupo não te atrapalha? Pipoca, conversa, telefone? Cara, eu te confesso que atrapalha um pouco depois, por tua causa, que você começou a falar, cara, você reparou? Aí eu comecei a prestar atenção, eu falei, é verdade. O cara fica com o saco de pipoca, o cara fica batendo papo. Mas assim, eu tenho uma facilidade grande de ser pego pela história. Se eu gostar do filme, eu me desconecto da realidade muito fácil, sabe? E assim, eu tenho uma filha pequena, você sabe, então assim, às vezes eu tenho mais preocupação às vezes com ela incomodar os outros do que necessariamente me sentir incomodado pelo resto do pessoal, entendeu? Mas assim, depende, se eu chegar ao ponto de estar me incomodando com falatório, com barulho de saco de pipoca, com barulho disso aqui, é sinal de que eu não estou gostando tanto do filme. Talvez eu esteja, meu jeito, né? Talvez eu não esteja sido pescado pelo filme da maneira que deveria. Porque quando eu tô, cara, olha, eu fico naquele universo ali, desconecto completamente do meu redor ali, embora eu ainda consiga me envolver com a questão das respostas coletivas, né? Filmes de Vingadores, isso aconteceu com muita frequência. Então, é aplauso, é grito, aquela coisa meio de torcida de futebol. Aquilo me envolve. E, de certa forma, não me tira
da conexão do filme, sabe? Mas eu comecei a reparar quando você comentou isso comigo uma vez. Eu falei assim, pô, é verdade. Eu comecei a assistir filme e prestar atenção nisso, entendeu? Vendo aquelas animações que eu levo as minhas filhas, que eu não tenho o menor interesse, mas tem que ir porque pai, começar a perceber isso. Então, galera fazendo barulho aqui, barulho ali, conversando acolá, né? Mas assim, é aquele negócio, né? Tipo, minha torcida quando eu vou pro cinema é sempre o quê? Tentar me focar no filme de tal maneira que o externo não me afete. Como você vai bastante em pré-estreias, estreias, aí o pessoal que vai nesses primeiros dias são o pessoal mais fã mesmo, que não acaba não conversando muito, prestando atenção e tá lá empolgado e tá vibrando junto com o filme, né? Sem dúvida nenhuma. Você vê pela quantidade de camisetas do filme. Você escolhe o filme, aí você vai numa pré-estreia, é assim, a galera com a camiseta do filme, entendeu? Lotado. Então, assim, é o filme dos Vingadores, tem camisa de Thanos, Homem de Ferro, o lugar inteiro, sabe? Então, assim, visivelmente o pessoal... Porque se você parar para pensar, você pegar numa quarta-feira, numa quinta-feira, vai de quarta para quinta, à meia-noite, você ir para o cinema, shopping center, para ver um filme, que deve durar isso 1h30, 2 horas. Você vai sair 2 e pouco da madrugada, numa quinta-feira, do cinema. Então, o pessoal que investe nessa experiência tem que gostar muito mesmo, né? Porque assim, se o cara não curte tanto, ele vai no período regular, né? Vai no final de semana, às 4 da tarde, 5 da tarde, ele tem aquele horário mais tranquilo para ir. Nas pré-estreias, não, é sempre o pessoal mais viciado, que até me traz uns problemas às vezes, porque tem muita gente conversando teoria, spoiler, não sei da onde, então você entra e tem que ficar driblando, entendeu? À medida que você vê o cara falando, você vai para outro canto, aí tanto aqui, você vai para o outro, porque hoje vaza muita informação, né? Então hoje é muito fácil vazar, principalmente essas cenas pós-créditos, assim, é um negócio que vaza direto, então tem que ficar ali meio que driblando, mas é visivelmente um público mais apaixonado, e até é curioso que você falou deles ficarem mais quietos, prestando atenção no filme. Você vai ver um filme de pré-estreia, realmente, parece um silêncio, é um ambiente bem mais quieto, o pessoal está muito mais concentrado. Você vê o mesmo filme no primeiro fim de semana de lançamento, no horário regular, já é uma festa. Aí já é uma coisa bem mais, sabe, emocionalmente se expressa mais, então grita mais, aplaude mais, que a princípio eu achava que aconteceria mais nas pré-estreias, por ser um pessoal mais apaixonado. E não é aquele foco estrito ali na história por causa daquela paixão de querer acompanhar aquele filme nos seus mínimos detalhes, né? É muito louco, mas eu acho a experiência divertidíssima ainda assim. Apesar desses riscos de spoiler aí, eu acho divertido. Eu tive a experiência de conseguir assistir episódios de séries no cinema. Então, eu consegui assistir Game of Thrones, 2 episódios, penúltimo e antepenúltimo acredito que seja da 4ª temporada. Eu assisti lá no IMAX nos Estados Unidos. Achei minha mulher fazendo compra lá no Outlet, estava passando, no meio da tarde, eu estava sozinho. Eu sozinho numa sala inteira de IMAX para mim para assistir 2 episódios de Game of Thrones. Nossa. E para um episódio produzido com a qualidade que tem Game of Thrones, é fantástico. Mas eu acredito que, de repente, alguns episódios que não tem tanto investimento financeiro, de repente, numa tela grande até acabaria ficando meio complicado de você assistir, porque você é feito em estúdio ou feito naqueles... não é a mesma coisa, não é o mesmo detalhe de produção, eles não tomam porque eles sabem que você vai estar vendo numa tela menor. Por maior que seja a tua tela de 84 polegadas, ainda assim, no cinema a coisa amplia muito, né? Você perceberia todas as falhas que tem. Normalmente, qualquer produção tem, né? Mas na TV, às vezes, até eles são um pouquinho até descuidados, muitas vezes, com o que fazem, porque sabem que não vai estar na tela gigante, né? E outra série que eu vi no IMAX foi o Inhumans, que passou, acho que os 2 primeiros episódios passou no IMAX. Aí depois foi para a TV, mas não deu muito certo. Infelizmente, a história era boa, mas acabou não dando muito certo e cancelaram com a primeira temporada. Né? Agora eu queria te fazer uma pergunta, fazer um exercício mental aí, teu. Fazer o inverso. Você acha que seria possível fazer um filme do Friends? Não existindo a série. Se eles pegassem a premissa do Friends e tentassem fazer um filme, seria possível? E como você acha que poderia ser levado isso para um filme ao invés de série? Eu acho assim, eu li um livro chamado Life Moves Pretty Fast, que é um livro sobre filmes dos anos 80. É uma crítica de cinema americano que fala sobre os principais filmes dos anos 80 que ela achava que existiam, fazer seus comentários. E nesse livro ela comenta um negócio que é curioso. Se você olhar hoje no cinema, você não vê filmes
como você tinha nos anos 80, com as premissas que você tinha nos anos 80. Por exemplo, Curtindo a Vida Doidado, ou Clube dos Cinco, ou Alguém Muito Especial. Filmes que eram aqueles filmes de romance adolescente, ou que se auto-resolviam em tramas muito simples, como o próprio Curtindo a Vida Doidado. E por que isso parou de ser produzido? Porque hoje o mercado de cinema é muito voltado também para o mercado da China, que dá muito dinheiro. E esse tipo de filme não é um filme que fale a juventude chinesa, por exemplo. Então, eles não fazem mais filmes com esse perfil, diferente do que eles faziam nos anos 80, que eles tinham uma liberdade de leques de filme muito maiores, e você tinha filmes geniais, como esses filmes que eu citei. O filme do Friends é um negócio que é pedido há muito tempo, pelo pessoal que é fã. Tem um vídeo na internet que eu achei sensacional, o cara fez uma montagem com vários enxertos ali de cenas dos atores mais velhos em outras séries ou filmes, e montou a edição de uma maneira que parecia uma série de momento de reencontro, né, dos amigos. Ficou genial, dá uma sensação muito legal ver aquilo ali. Mas eu não sei se funcionaria. Eu confesso para você que eu não sei se funcionaria, sabe? Porque eu acho a linguagem de Friends um humor muito rápido, tramas muito simples, questões muito simples de serem resolvidas, né? O cara que pinta o dente de branco, é a calça de couro que não entra, entendeu? É o outro que usa o banheiro do ator lá do filme. São coisas muito pequenas, muito simples. Eu acho que o filme teria que ter uma premissa muito maior, e acho que só essa ideia da reunião dos personagens, que a princípio é só do que se fala, né? Ninguém cogita a hipótese que eles poderiam ter continuado todos esses anos com o mesmo contato. Mas essa ideia da reunião deles por si só me soa muito frágil. E eu não consigo ver um filme hoje que carregue esse tipo de estilo e que tenha dado certo, sabe? Eu não consigo me lembrar de nenhum filme recente que tenha seguido uma premissa tão simplória, sabe? Daí qual é o meu temor? O meu temor é que eles queiram levar o filme basicamente em cima da fama do seriado, sabe? Então, assim, mas é Friends, pronto. Só por ser Friends, então a gente vai fazer qualquer coisa, porque basta ser Friends para todo mundo ir assistir. Então eu acho que não funcionaria. Eu sou muito fã de Revival, eu gosto de Revival, acho um negócio muito legal. Revisitar um universo depois de 15 anos, 20 anos, 30 anos. Eu seria totalmente a favor de uma nova temporada, de 4, 5, 10 episódios que fosse, mas uma nova temporada com a gente revendo os atores depois de todo esse tempo. Filme, eu não tenho essa urgência não, cara. Eu acho que não funcionaria muito bem e não consigo ver uma trama além da questão da reunião dos personagens, entendeu? E eu acho isso muito pouco para levar o filme para frente. E isso você já fala, assim, levando em consideração que os personagens já existem e já são lá, né? Se fosse para fazer um filme do Friends sem existir o Friends antes... Exatamente. Impossível, né? Então, cara, eu tenho uma sobrinha de 10 anos, tá? Começou a assistir Friends agora, é apaixonada por Friends. Adora a série, entende? Agora, assim, um filme, pela própria demanda que o cinema traz e por cima da expectativa que isso causaria, porque a série acabou em 2004, se não me engano, e de lá para cá não conseguiram nem reunir todos os atores no mesmo lugar. Então você imagina um retorno propriamente dito com uma série. Imagina, cara, a expectativa seria gigantesca, seria monstruosa. E eu não sei, honestamente, se eles conseguiriam entregar alguma coisa à altura do que o seriado sempre entregou. Tá? Porque eu acho que a linha o cinema ele envolve uma necessidade de uma coisa um pouco mais complexa, mais trabalhada em cima de uma premissa, que eu acho que eles não têm. Óbvio, podem criar alguma coisa de repente, né? Mas assim, hoje, olhando assim na lata, eu não vejo como e nem tenho essa urgência. Eu gostaria de um revival na TV. Porque o Friends ele evoluiu muito por causa da empatia que você cria com os personagens, né? Sem dúvida. Você pega e tenta fazer um filme sem que existisse um seriado, mas com a mesma premissa de só 6 pessoas. Não. Se a gente tirasse o seriado, fazer somente um filme, não existiu o seriado. Só o filme com a premissa do Friends não funciona. Eu acho que não funcionaria. O segredo do Friends está na questão de você se sentir amigo do grupo. E você se sente amigo do grupo porque você acompanha as histórias deles. Então tem aquela coisa de piada interna. É muito comum em Friends. O cara faz uma piada interna que se reporta a um evento da 3ª temporada. Então nós estamos na 8ª. Mas você sabe o que aquilo significa. Então para você aquilo é extremamente engraçado. Então você se sente parte daquele grupo, entendeu? Você se sente amigo daquele grupo. Isso para mim é a grande chave do Friends. No cinema, isso é impossível funcionar, sabe? Então, se fosse tirar a série, só um filme com essa premissa, não creio que funcionaria. Por outro lado, agora já é mais fácil a resposta, até porque você falou do De Volta para o Futuro, que já tem 3 filmes, mas como você imaginaria, de repente, uma série de Volta para o Futuro? Cara, não levando em consideração agora, mas se lá para trás fosse feita uma série ao invés de um filme. Aí eu já conseguiria ver. Eu já conseguiria fazer, já acho que seria muito, muito possível de fazer um seriado de televisão
com a mesma pegada mais leve, quase cômica, às vezes, que De Volta para o Futuro tem, envolvendo essa questão de viagem no tempo. Eu acho que eu não assisti ainda, mas tem a série Dark, né? Estão falando aí que é sobre viagem no tempo também, né? Então, é um pouquinho mais confusa e o clima é diferente, completamente diferente. Mas eu digo assim, a premissa da viagem no tempo é uma coisa que ela permite muito desenvolvimento de história, né? Essa coisa, especialmente pela regra que De Volta para o Futuro estabelece, que é a coisa de que o passado muda o futuro, né? Então, você mexer no passado, você mexe no futuro. Então, assim, um seriado seria extremamente possível, tá? Mesmo nos dias de hoje, eu acho. Funcionaria, acho que muito bem. Eu acho que a pegada dos personagens é muito interessante, aquele tom de comédia que eles deram. O filme envelheceu muito bem nessas décadas todas que passaram. Então, isso eu conseguiria ver. Mas teve um seriado de Volta para o Futuro, acho que funcionaria extremamente bem, e não me surpreendo se um dia acontecer, né? Porque o Robert Zemeckis disse que não vai ter nada de sequência, remake, enquanto ele for vivo, mas uma hora ele vai morrer, né? Daí isso vai passar para a mão dos seus filhos, né? E aí vai entrar dinheiro na jogada, né? Então, eu acho que a gente ainda vai ver ou um remake ou, eventualmente, até uma série. Mas uma série eu acho que funcionaria bem. Acho que uma série ia ser bacana. Tem muitas histórias de viagem no tempo. Eu tenho já até uma listinha aqui de séries de viagem no tempo para indicar para o pessoal. Tem umas muito boas, tem outras, assim, daquele jeito, né? Mas é uma premissa bem bacana. Aí está sendo explorado no Legends of Tomorrow, que é uma série bastante cômica. Eles brincam assim, quase como um Bill e Ted. Eles vão voltando com o tempo, encontrando os personagens e saindo as coisas mais malucas que você possa imaginar. De fada madrinha má até um unicórnio assassino. No meio do Woodstock. E aí o Agents of S.H.I.E.L.D., que eu citei agora, que também está trabalhando com isso de viagem no tempo. Tem o Dark, que já é uma viagem no tempo meio complicada demais, porque viaja no tempo em saltos temporais de números fixos, então a cada 32, 33 anos, com personagens diferentes representando cada personagem em alemão, os nomes parecidos. É um caos para assistir. É uma série interessante, mas tem que assistir com o caderninho na mão. Alguém me falou isso ontem, cara. Alguém me falou exatamente isso, que tinha que ter um caderno para assistir esse seriado. Um caderno seria bom se pudesse ter a foto das pessoas junto do lado do nome, para você saber quem é quem do começo ao fim. Acho que eu me perdi mais tempo prestando atenção nisso do que na própria história em si, né? Para saber quem é quem. Cada vez que apresentava, esse aí é aquele, isso, aquele lá, acertei. Passou a ser minha torcida durante a série, acertar quem era quem. Eu sempre, cara, eu acho que a temática de Volta no Tempo é extraordinária. É uma temática que eu acho fantástica, dá para se envolver histórias muito legais, dá para fazer plot twists muito bons. Então, eu acho que série de Volta para... Vou assistir esse seu vídeo aí de séries sobre Volta no Tempo, porque é um tema que isso ainda está por vir, tá só na pauta. Não, a hora que sair, tá no futuro. Tá no futuro, mas a hora tá no futuro, mas a hora que sair eu quero assistir, porque assim, eu gosto pra caramba, é um tema que eu acho fascinante. Será que não sai uma série do Bill e Ted, talvez? Agora que tá voltando o filme, que vai ter a continuação, né? Boa pergunta, né? Na verdade, eu não sei nem qual é a pretensão deles com essa volta, né? Se eles querem fazer uma nova trilogia, se é uma coisa só... Uma nova não, né? Porque não fizeram nenhuma trilogia na primeira. Mas fazer mais filmes, ou se eles vão parar só nesse primeiro. Eu acharia ótimo. Até onde eu vi aí, eles estão apresentando as filhas. A filha do Isso, exatamente. Filho do Ted, né? Isso, exatamente. A filha que acho que é a filha do Keanu Reeves no filme, ela participa daquele seriado... Poxa, me fugiu agora o nome da cabeça, que é um seriado na Netflix de um menino que tem autismo e tudo mais. É um seriado bem bacana. Ela é uma atriz de seriado. Não sei se ela vai migrar para o cinema ou se de repente eles não estão justamente jogando essa história aí e de repente fazer um seriado com as filhas deles. Que seria uma possibilidade. Eu ideia assistiria. A viagem no tempo do Bill e Ted é ainda mais louca, né? Porque ele tem aquelas coisas de assim, não, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos esconder uma lata de lixo em cima de uma porta e não sei o que, e aparece automático aquilo ali, porque eles vão voltar no tempo depois para fazer aquilo ali, né? A viagem no tempo deles tem uma regra muito curiosa, que eu sempre acho legal essas questões de viagem no tempo, é isso, é a regra. Qual é a regra que você vai estipular para a viagem no tempo? De Vingadores Ultimato eu não gostei muito, não. Achei um negócio meio capenga. Mas De Volta para o Futuro eu achei muito legal, do Bill e Ted eu achei muito legal. Não adianta, eu acho que é uma temática muito variada, para brincar muito em cima. E de Bill e Ted, cara, eu assistiria correndo, seja eles dois, seja as filhas. Eu achava muito divertida a temática dos filmes anteriores. É meio bobo às vezes, a morte, aqueles robôs e tal. Cara, mas era divertido. Eu, pelo menos, quando garoto, quando assistia esses filmes,
adorava Bill e Ted. Sim, Então, ansiosíssimo por esse terceiro. Você não pode assistir um filme ou um seriado esperando outra coisa, né? Você tem que saber o que você está indo assistir e tem que estar disposto a entender isso aí. Você não vai assistir o Game of Thrones querendo ver comédia. Você não vai assistir um Umbrella Academy agora que está passando querendo ver um drama triste. Você tem que estar com a mente aberta e preparada para assistir aquilo. Esse novo filme do Bill e Ted eu tô preparadaço para me divertir. Vai ser tosqueira pra caramba, acho que vai ser engraçado. Vai ser um filme bom. Tem que ligar a suspensão de descrença, né? Lógico. Mas então tá, Marcos. Queria agradecer você ter vindo aqui pra gente colocar aí o canal que está começando, né? A gente está começando aí, vamos ver como é que a gente evolui nesse canal. Você está sempre convidado para voltar aí quando tiver qualquer conteúdo, qualquer coisa que você queira falar. Cara, eu agradeço. Certo. Daqui a um tempo, no futuro, a gente volta e vê como é que foi, né? Exatamente. Não, cara, olha, eu agradeço pra caramba ter lembrado de mim para ser o primeiro aí a conversar contigo no canal. Tenho certeza que vai evoluir muito bem. Teu conhecimento, teu envolvimento com série, com filme é extraordinário, né? E mais do que isso, eu comentei isso com você ontem, que a gente estava conversando. Eu acho que, de certa forma, é até um gesto de bondade com as pessoas. É muito legal compartilhar as experiências que a gente tem, porque dá a oportunidade das pessoas ir buscarem coisas, ou verem filmes, ou verem séries, talvez elas nunca vissem se fosse por conta delas, né? E a gente está indicando alguma coisa, está indicando uma série, se poderem ver alguma coisa, às vezes faz uma diferença legal na vida da pessoa, é uma experiência legal que ela vai ter para a vida dela. Eu sempre falo que o The Office, que é uma das séries que eu mais amo na vida, adoro aquela série, eu nunca tinha ido atrás, tinha ouvido falar, mas não tive nenhum interesse. E foi numa indicação sua que você fez no Facebook uma vez que eu gostei da sinopse, fui atrás. Cara, amei aquela série. Assisti aquelas 9 temporadas me divertindo horrores. Foi uma experiência extremamente divertida. Que foi minha, que foi da minha esposa, que foi da minha filha, que agora é dos meus amigos. Então, eu acho que esse tipo de canal, esse tipo de iniciativa é algo muito divertido, tá? Especialmente nesses dias de pandemia aí, que a gente tem que ficar, às vezes, preso dentro de casa. É uma iniciativa muito boa. E estou aí para contribuir sempre que for possível e necessário. É isso aí, a troca de ideias. Se a gente não trocar ideias, a gente não aprende nada, né? A gente sempre tem que escutar o que os outros falam, o que os outros estão fazendo, para a gente saber. E até quando é para errar. Até para aprender a errar com os erros dos outros, né? É isso aí. A gente evita. A melhor forma de aprender a errar é essa, inclusive. Não é errar com os próprios erros. De preferência, erre com o erro dos outros, que você fica melhor na história, né? Exatamente. Então tá, eu vou pedir, então, fazer aquele pedido clássico do pessoal que tem canal, né? Se inscrever aqui embaixo. Sininho. Obviamente, por enquanto ainda não tem gente, talvez já tenha agora, quem estiver assistindo já tem alguém inscrito. Se inscreve no canal, dá um like, para ver se, não sei qual é o efeito do like no algoritmo do YouTube, mas diz que ajuda, né? Então se inscreve no canal, dá um like e ativa o sininho para receber notificações aí dos próximos vídeos e vamos compartilha. E compartilha, né? Avisa, compartilha com o pessoal aí para dicas, que a gente vai ter bastante dicas aí de séries e vamos em frente discutindo. Quem tem séries para sugerir, coloca ali embaixo nos comentários. Prefere cinema, prefere seriado de TV? Por que tu prefere um ou prefere outro? E vamos em frente. Marcos, valeu, cara. Obrigadão, hein? Valeu, mestre. Um abraço. Abraço. Tchau, tchau.